Deus não permitiu que esta criatura entrasse na arca de Noé. Nos registros da história bíblica e da história humana, poucas histórias são tão vívidas e universalmente reconhecidas quanto a de Noé e sua arca. É um evento que transcende culturas e gerações, profundamente enraizado na consciência moral e espiritual de muitos. Mesmo os incrédulos, que sabem muito pouco sobre a Bíblia, conhecem Noé e sua arca. Os eventos que cercam a vida de Noé não apenas falam de julgamento divino, mas também de esperança, salvação e a busca implacável pela retidão em meio ao mal prevalecente. O relato bíblico, encontrado principalmente no livro de Gênesis, começa com uma observação sombria de Deus. A terra estava corrupta, cheia de violência e maldade. A moralidade humana havia se deteriorado a tal ponto que Deus decidiu reiniciar o curso da história humana através de um dilúvio catastrófico. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era apenas má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso o afligiu em seu coração. E o Senhor disse: Destruirei o homem que criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal e o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Foi uma decisão divina motivada pela necessidade de purificar a terra, erradicar o mal penetrante que havia se enraizado no coração e na alma da humanidade. Ainda assim, nesse julgamento abrangente, havia um farol de esperança: Noé. Noé, distinguido de seus contemporâneos por seu caráter justo, encontrou favor aos olhos do Senhor. Em um mundo inclinado à ruína moral, Noé era um símbolo de virtude e obediência. As instruções de Deus para ele eram claras e detalhadas. Ele deveria construir uma arca, uma estrutura colossal de madeira de cipreste revestida com piche por dentro e por fora. As dimensões foram especificadas: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, equipada com compartimentos e um teto para suportar o dilúvio iminente. Como construtor da arca, Noé também foi encarregado de uma missão de preservação. Ele deveria levar sua família, juntamente com pares de todas as criaturas vivas, macho e fêmea, para garantir a continuidade da vida após o dilúvio. Essas instruções Noé seguiu à risca, reunindo sua família e os animais a bordo do imenso navio. À medida que os céus começaram a escurecer e as primeiras chuvas sussurraram sobre a tempestade que se aproximava, a arca, cheia dos sons da humanidade e dos animais, flutuava nas águas que cobriam a terra. Todas as espécies que vagavam pela terra ou voavam nos céus estavam representadas neste navio, salvas das águas do dilúvio que obliteraram a vida do lado de fora. No entanto, em meio a essa história de sobrevivência e obediência, há um aspecto misterioso, muitas vezes negligenciado e carregado de intriga. Enquanto a chuva caía e as esperanças da humanidade descansavam na flutuabilidade da arca, havia uma criatura, um ser notável e controverso, que estava notavelmente ausente dos salvos, uma criatura que foi deixada para trás, uma criatura de grande estatura e importância, que foi deixada para trás, apesar da natureza abrangente do comando de Deus para preservar a vida. Esta criatura em particular foi excluída, deixada para enfrentar as águas avassaladoras sem refúgio. A criatura em questão, cercada por mitos e sombreada por textos antigos, não era outra senão os Néfilim. Esses seres, mencionados brevemente nos textos das Escrituras, são envoltos em mitos e interpretações, deixando estudiosos e teólogos a ponderar sua verdadeira natureza e origem. A referência bíblica primária aos Néfilim é encontrada em Gênesis capítulo 6, versos 1 a 4, uma passagem que precede os eventos do dilúvio. Gênesis capítulo 6, versos 1 a 4.
E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram-lhes filhas, os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, contudo seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Desta passagem, os Nefilim são descritos como guerreiros poderosos e gigantes, os heróis de antigamente, homens de renome. Esta descrição os alinha com figuras de grande força e presença formidável, ecoando os traços de guerreiros lendários e antigos reis. No entanto, as origens dos Nefilins não são explicitamente detalhadas na Bíblia, levando a interpretações variadas e considerável debate entre estudiosos. Uma teoria sugere que os Nefilins eram a descendência dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Os filhos de Deus são frequentemente interpretados como anjos caídos, uma linhagem celestial que se misturou com a humanidade, dando origem a uma raça híbrida de estatura e poder extraordinários. Esta interpretação vê os Nefilins como evidência direta de seres divinos intervindo nos assuntos humanos, uma ideia que é tanto fascinante quanto teologicamente significativa. A noção de anjos, especialmente aqueles que caíram da graça, interagindo com humanos, introduz temas de transgressão e a mistura do sobrenatural com o terreno. Outra perspectiva considera os Nefilins como descendentes de Sete e Caim, os filhos de Adão e Eva. Aqui, os filhos de Deus são considerados a linhagem de Sete, que seguiam os caminhos da retidão, enquanto as filhas dos homens eram da linhagem de Caim, conhecida pela maldade. O casamento entre essas linhagens, então, simboliza uma diluição da integridade moral e um aumento na rebeldia, traços que poderiam se manifestar na natureza formidável dos Nefilins. Além disso, alguns estudiosos recorrem a textos e tradições do Antigo Oriente Próximo, onde figuras semelhantes aos Nefilins aparecem como reis lendários ou semideuses, celebrados por seus feitos sobre-humanos. Neste contexto, os Nefilins bíblicos podem representar uma amalgamação de narrativas históricas e mitológicas, possivelmente exageradas ao longo das gerações. Essas interpretações sugerem que os Nefilins não eram gigantes literais, mas sim homens poderosos cujo status lendário cresceu ao longo das narrativas. Entre essas teorias, a mais amplamente aceita, e a que eu pessoalmente subscrevo, é que os Nefilins eram de fato a descendência de anjos caídos e mulheres humanas. Esta interpretação não só se alinha com os elementos misteriosos e sobrenaturais do relato, mas também destaca um ponto teológico significativo: as consequências de seres celestiais intervindo no reino humano, um tema que ressoa ao longo da literatura bíblica e apocalíptica. Ao ponderarmos a história dos Nefilins, sua ausência na Arca de Noé torna-se um símbolo pungente do julgamento divino, não apenas sobre a maldade humana, mas sobre todas as criações que resultaram da transgressão divina e humana. Esta narrativa prepara o terreno para uma exploração mais profunda da justiça divina, misericórdia e os limites estabelecidos por Deus para a criação. O cenário moral e espiritual do mundo antes do dilúvio, conforme descrito em Gênesis capítulo 6, era marcado por corrupção profunda e violência pervasiva. O texto pinta um quadro sombrio da humanidade, afirmando: o Senhor viu como era grande a maldade do gênero humano na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era sempre e somente má. Esta descrição sublinha um colapso moral completo, uma sociedade onde os valores fundamentais de retidão e justiça haviam sido completamente erodidos. Em resposta a esta maldade avassaladora, Deus sentiu um profundo pesar por ter criado a humanidade,
uma reflexão pungente da gravidade do estado humano. O texto continua a declarar: a terra estava corrompida à vista de Deus e estava cheia de violência. Não eram apenas as ações, mas o próprio tecido dos relacionamentos humanos que estavam corrompidos, cheios de exploração, brutalidade e injustiça. Esta violência não era aleatória, mas um sintoma de uma sociedade onde os limites morais haviam sido obliterados. Em meio a este caos, os Nefilins, mencionados como os heróis de antigamente, homens de renome, também estavam presentes. Embora o texto bíblico não culpe explicitamente os Nefilins pela corrupção, sua associação com esta era de heróis e sua linhagem notável, um híbrido de seres divinos e humanos, sugere que eles faziam parte da degeneração mais ampla. A própria existência de tais seres, nascidos de uma união que cruzou limites divinos, poderia ser vista como um símbolo das transgressões da era, onde a ordem natural estabelecida por Deus foi perturbada. Sua presença formidável e, possivelmente, seus papéis dominantes na sociedade podem ter contribuído para a violência sistêmica e a decadência moral. A exclusão dos Nefilins da Arca de Noé está profundamente enraizada no raciocínio teológico e moral, centrada na natureza de sua existência e nas circunstâncias de sua criação. De acordo com os textos bíblicos, os Nefilins eram a descendência dos filhos de Deus e das filhas dos homens, entendidos por muitos estudiosos como a prole de anjos caídos e mulheres humanas. Esta união não era apenas antinatural, mas contravenia diretamente à ordem estabelecida por Deus, mostrando uma clara desobediência aos limites divinos. Esses seres híbridos representavam mais do que apenas força física e status lendário. Simbolizavam a desobediência profunda e a corrupção moral que haviam permeado a humanidade. Os anjos envolvidos em sua criação, de acordo com os textos das Escrituras, enfrentaram consequências severas, sendo mantidos em correntes como punição por suas transgressões. Esta resposta severa destaca a gravidade de sua desobediência na ordem celestial. A decisão de excluir os Nefilins da arca reflete o plano mais amplo de Deus para purificação e renovação. Ao iniciar o dilúvio, Deus visava purificar a terra da corrupção que havia tomado conta, estabelecendo um precedente divino para a justiça e restabelecendo a ordem moral e natural. Os Nefilins, como produtos da rebelião e símbolos da decadência moral generalizada, não podiam fazer parte deste novo começo. Sua exclusão sublinha a necessidade de manter os estatutos divinos e serve como um lembrete potente das consequências de se afastar deles. Assim, o destino dos Nefilins está entrelaçado com a narrativa mais ampla do dilúvio, uma intervenção divina projetada não apenas para punir, mas para fundamentalmente reiniciar e restaurar. Ao refletirmos sobre a narrativa de Noé e os Nefilins, encontramos lições potentes que ressoam profundamente com os desafios e o cenário moral de hoje. Assim como nos dias de Noé, nos encontramos em uma era marcada por uma fascinação com o pecado. A descrição bíblica de um mundo absorvido em violência e rebelião é estranhamente reminiscente de nossos tempos atuais, onde o pecado não é apenas prevalente, mas muitas vezes celebrado e idolatrado. Este paralelo traz um lembrete severo da natureza duradoura da falibilidade humana e o padrão cíclico de decadência moral da sociedade. Séculos após Noé, Jesus referiu-se ao tempo de Noé para ensinar sobre a prontidão e a súbita intervenção divina. Esta reflexão histórica serve como um aviso e uma lição. Os padrões do passado não são meramente narrativas históricas, são roteiros da natureza humana e da resposta divina. Hoje, assim como então, vemos um mundo onde os poderosos frequentemente acreditam controlar o destino da humanidade. Riqueza e poder podem criar uma ilusão de controle, espelhando os antigos Nefilins.
cuja presença formidável poderia ter-lhes dado uma falsa sensação de invencibilidade. No entanto, a história dos Néfilins e do dilúvio nos ensina sobre a soberania última de Deus. Esses seres, apesar de sua estatura impressionante e influência potencial, não estavam além do alcance do julgamento de Deus. O dilúvio foi uma demonstração definitiva de que nenhum poder ou rebelião pode superar a vontade divina. Isso serve como um lembrete crítico de que, em um mundo onde os ricos e poderosos frequentemente parecem dominar, o controle verdadeiro reside em Deus. As águas do dilúvio não discriminaram por poder ou status. Elas purificaram a terra da corrupção de maneira geral. O papel dos fiéis, exemplificado por Noé, é particularmente instrutivo para nós. A obediência e a retidão de Noé em um mundo corrupto destacam a importância de manter a integridade e a fidelidade, mesmo quando cercado por decadência moral generalizada. Sua vida sublinha a importância de viver com retidão e seguir os comandos divinos, independentemente das tendências ou pressões sociais. Isso é um chamado aos fiéis de hoje para se manterem firmes em suas crenças e práticas, servindo como faróis de luz em tempos cada vez mais sombrios. Além disso, a narrativa dos Néfilins nos ensina sobre responsabilidade e as consequências de nossas ações. A descendência híbrida de seres divinos e humanos fazia parte de um tecido maior de leis divinas, sendo quebradas e limites cruzados. Seu eventual destino no dilúvio é uma ilustração severa do fato de que ações têm consequências, às vezes de longo alcance e severas. Em nossos tempos, isso nos ensina a considerar as ramificações de nossas ações, não apenas sobre nós mesmos, mas também sobre nossa sociedade e o mundo em geral. Em última análise, a história de Noé, da Arca e dos Néfilins reforça a lição de que a soberania de Deus é consistente e imutável. Serve como um lembrete de que, independentemente das percepções humanas de poder ou controle, o plano divino prevalece. À medida que navegamos pelas complexidades da vida moderna, os princípios extraídos desses textos antigos podem nos guiar em direção a uma existência mais ponderada, responsável e espiritualmente alinhada. Em um mundo que muitas vezes parece estar fora de controle, a história de Noé oferece uma verdade fundamentada. Deus está, e sempre esteve, no controle. Ao contemplarmos a rica tapeçaria de histórias e lições presentes na narrativa de Noé e dos Néfilins, somos convidados a uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a divina justiça. Esta história antiga, com suas figuras imponentes e eventos cataclísmicos, transcende o tempo e ressoa com as complexidades do mundo moderno. Ela nos lembra que, apesar das circunstâncias adversas e da corrupção pervasiva, a retidão, a obediência e a fé inabalável podem encontrar graça aos olhos de Deus. A história de Noé nos ensina que a verdadeira força não reside no poder físico ou na influência mundana, mas na integridade moral e na fidelidade espiritual. Em meio ao caos e à decadência, Noé se destacou como um farol de esperança, mostrando que é possível viver de acordo com os princípios divinos, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Da mesma forma, a ausência dos Néfilins na arca é um poderoso lembrete das consequências da desobediência e da transgressão dos limites estabelecidos por Deus. Este relato bíblico nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e ações. Somos chamados a considerar a profundidade de nossa própria fé e a examinar como nossas escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas também a sociedade e o mundo ao nosso redor. Assim como Noé, somos convidados a ser agentes de mudança positiva, mantendo a integridade e seguindo os mandamentos divinos em meio às tempestades da vida. Em última análise, a história de Noé e dos Néfilins nos oferece uma visão sublime da soberania de Deus e da inevitabilidade de sua justiça.
Independentemente das circunstâncias, o plano divino prevalece, trazendo renovação e esperança. Que possamos, inspirados por estas lições, caminhar com fé, confiança e obediência, sabendo que em cada tempestade há a promessa de uma nova aliança e um novo começo sob a guia amorosa do Criador. Que a sabedoria e a fé de Noé sirvam como um farol para todos nós, lembrando-nos de que no final, a verdadeira arca de salvação é encontrada em nosso compromisso com os valores eternos e a confiança na infinita bondade de Deus. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.